Boa noite, gente. Eu tava um pouco sumida, né? É que eu tava muito ocupada, trabalhando muito. Aí, hoje resolvi gravar pra vocês. E eu tava aqui lembrando em mais um episódio que eu passei na minha vida. É... Esse episódio, gente, é sobre o meu primeiro emprego depois que eu saí de casa. Depois que eu saí daquela vida de lavoura, de roça. Só que antes eu tenho que contar pra vocês, né? Como é que eu era em casa, né, na lida de casa, assim, fazendo os afazeres de casa. A nossa casa, gente, na verdade, ela não era bem uma casa, era mais um barraco do que uma casa. E era de chão batido, as paredes, assim, era tudo preta, por causa que lá em casa tinha fogão a lenha, o chaminé não funcionava direito, então a casa inteira era cheia de picumã e as paredes eram tudo preta, assim. Por conta do fogão a lenha, né? E lampião, porque luz, nós não tinha luz. Eu fui conhecer luz, gente, ter luz dentro de casa quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 16 anos foi que meu pai colocou luz em casa. Aí, lá em casa era assim, as paredes eram tudo cheia de picumã, tudo preta por conta do fogão a lenha, porque o fogão a lenha já era também todo detonado, todo quebrado, todo arrasado. E a porta no fogão não tinha, né? Porque a mãe, quando sentava na frente do fogão, pendurava os pés na porta do fogão lá pra esquentar os pés e acabou derrubando a portinha do fogão lá, então já viu, né? A gente botava a lenha no fogão, era aquela fumaceira saindo pra fora, porque o chaminé também não puxava direito, porque também era cheio de picumã. Pra quem não sabe, picumã, gente, como é que eu vou explicar? É umas coisinhas preta lá que fica grudado na parede lá da fumaça. Aí era assim a nossa casa. As paredes totalmente pretas por conta de tanto picumã que tinha. Eu já tô deitada, tá, gente? Eu tomei um banho, vim me deitar e gravar esse vídeo pra vocês deitada. Por causa que o serviço lá que eu faço, eu já mostrei pra vocês, eu gravei pra vocês, é meio puxadinho. E agora a gente tá na enfardação, tá enfardando, então é mais corrido ainda. Aí eu só tomei um banho e vim me deitar pra gravar pra vocês, porque faz dias que eu não gravo. E aí, como eu tava explicando, né, as paredes lá em casa era preta, cheia de picumã e, e tá. E tinha mais umas coisas. A nossa casa naquela época, eu não sei o que que era aquilo, gente. Eu não sei se era uma praga mandada, eu não sei se era alguma maldição, alguma coisa que tinha lá em casa, ou era relaxume mesmo, sabe? Eu vou ser bem sincero, ou era relaxume mesmo. Na época em que eu era bem criança, eu sempre convivi com esse tipo de situação lá em casa. Ou seja, eu sempre convivi com a casa cheia de rato. Na nossa casa tinha bastante rato, tinha barata, tinha pulga, tinha carrapato, tinha. Ai, qual era aquele outro bichinho que tinha? Era cheio de. Ah, tinha um outro percevejo. Que mais? Tudo quanto é bicho que vocês possam imaginar. Lacraia, que vocês possam imaginar, tinha lá em casa. Era assim a nossa casa. Era dotada desses bichos. Era a gente pisar no portão, qualquer um, vizinho, a gente, qualquer um pisar, vir da rua, pisou no portão da casa, as pulgas já vinham encontrar. As pernas da gente ou das pessoas, qualquer um lá que pisava lá, ficava preta de tanta pulga que tinha. Era assim a nossa casa. Aí, gente, a casa era de chão batido, né? De chão batido. E assim, ó, a cada duas, três vezes por mês, a casa, ela, não sei, vinha tipo não sei o que que acontecia lá. Que a gente sempre acordava assim, ó, com a casa cheia, cheia. Não era assim, ó, 100, 200. Era centenas. Era, olha, dá para se dizer assim, ó, que umas 500, 600, muitas mais, de formiga. Aquelas formigas, como é que eu vou dizer? A- Umas formigas lá, grande, aquelas formigas que quando pica a gente assim, arranca até pedaço.
Ah, nós chamava naquela época de correição. Nós chamava de correição. Ainda nós acordávamos e dizia, ai, a casa de novo tá lotada de correição. Aí a gente ia olhar, gente, era correição por cima da gente, era correição por cima da cama. A cama era preta de correição. Era correição por cima das coisas na cozinha. Era correição por toda a casa, por toda a casa. Pela parede, por tudo. Então, vocês imaginam, né? Não tem nem como eu imaginar a quantidade de correção que era. Eu sei que era muitas e muitas e muitas correição. Formiga, né, gente? Para quem não sabe o que é correição, nós falava lá correição. Aí eu sei que era assim. E era rato assim, correndo por cima por cima do, ai, como é que se diz? Como é que se diz esses pau que tem na casa, assim? Eu não sei como se diz. Correndo por cima dos pau que tem para firmar o telhado da casa. Tinha rato à vontade. Rato, gente, era ratazana, ratos enorme, enorme. Eu tô falando sério. Não era ratinho pequenininho assim, não. Era ratos enormes, com rabos grosso, assim. Aí, muitas vezes a gente acordava com a casa cheia de formiga. Quando não era formiga, era enxerto de rato. Aliás, os ratos era sempre, era direto. E quando não era os ratos incomodando, era aqueles bichos, como é que é? Aqueles bichinhos que eu não gostava. Era a pulga, era pulga, carrapato, aquela percevejo. Olha, eu sei que a nossa casa, gente, era dotada de todos esses bichos. Não sei por quê, né? Não sei se é porque não tinha. ah, Olha, eu vou confessar pra vocês. Né? Não sei se é por causa que lá em casa era tanta beberagem, era tudo a moda Miguelão naquela casa, né? Eu não, como eu posso falar pra vocês, lá em casa não tinha sofá para sentar, não tinha banco, não tinha cadeira, a gente sentava em cima de tijolo, para vocês verem o tamanho da pobreza. Nós não tinha coberta, não tinha coberta. A gente dormia em cima de tarimba. Para quem não sabe, gente, tarimba é assim. É colocado uns pau, quatro pau em cada lado e pregado umas tábuas por cima e pronto. Ali a gente colocava, estendia umas roupas ali, eu e mais minhas irmãs. E o pai e a mãe também, na mesma situação. Estendia umas roupas ali, nós era criança, né, gente? Estendia umas roupas ali e tá. E olha, gente, é verdade. Eu não tô mentindo, é verdade. A gente estendia, forrava aquelas tarimbas de roupa. E para se tapar, a gente se tapava com casaco e com roupa que sobrava, porque nem coberta tinha. Isso aí, gente, não é por tanta necessidade assim, não. Porque o pai trabalhava, pegava dinheiro, como eu já relatei no outro vídeo, né? Trabalhava, pegava dinheiro, mas aonde ia? Tudo em bebida, né? Tudo em bebida, não tinha, não tinham capacidade de comprar uma coberta decente, um colchão decente para as filhas dormir, para as filhas se tapar. Então, a nossa casa era assim. As camas eram assim, né? As camas eram assim e eu fui crescendo nessa situação assim. Na verdade, desde pequena, gente, desde pequena. Assim, desde pequena. Antes disso, antes de nós morar nesse lugar onde era dotado de bicho, eu morei em outras casas com o pai e a mãe. Já morei em casa acho que é sapé. Eu não me lembro direito, mas acho que é sapé. Uma casa lá que o pai construiu de cisco, de mato lá. Uma casa que o pai construiu de mato. Acho que, como é que eu posso dizer? Acho que era taquara em roda, gente. Eu não me lembro muito bem porque eu era pequena. Era taquara em roda e em cima, assim, eram uns matos lá. Acho que era sapé. Casa de sapé. Já morei em casa de sapé. Eu já morei em casa de beira de rio. Eu morei muito em beira de rio, gente. Morei muito em casa de porão. Morei nessas casas assim que tinha porão, que o porão era embaixo, a casa era em cima, né? Por conta disso também, eu sofri com muita enchente quando eu era criança, né?
Mas essas coisas, gente, toda vou relatar em outros vídeos para vocês. Porque o assunto principal é né, que eu quero contar para vocês é como eu consegui o meu primeiro emprego depois que eu saí dessa situação toda, depois que eu saí dessa pobreza toda que eu morava nessa casa com meu pai e minha mãe. Aí eu sei dizer que eu já morei em vários lugares até nós chegar nessa casa onde o meu pai e minha mãe moram até hoje. Hoje eles estão numa casa melhor, gente, graças à minha irmã que foi na prefeitura, reclamou com a prefeitura, né? Porque eles estavam sempre indo na prefeitura e pedindo uma ajuda para a prefeitura para eles terem uma casa melhor, e a prefeitura sempre naquela enrolação, né? Aí até que um dia minha irmã se revoltou, foi lá, aí a prefeitura resolveu dar uma casa para eles, uma casa de madeira, né? Fez uma casa de madeira para eles lá. Aí eles vivem naquela casa, nesse mesmo lugar até hoje. Mas antes disso, eu preciso dizer para vocês, gente, que eu cresci assim, numa casa assim, cheia de bicho, e a mãe tinha o costume de beber, porque era todos os dias. A mãe já amanhecia bêbada. A mãe dormia com uma garrafa de cachaça do lado, já amanhecia bêbada, e ela tinha o costume de beber e cuspir por toda a casa. Era guspe aqui, guspe ali. Eu sei que eu tô contando assim, gente, ó, coisas meio nojentas até pra vocês, sabe? Mas é necessário contar, né? É necessário eu contar. Eu não quero esconder as coisas de vocês, eu quero dividir a minha vida com vocês, né? Quero dividir o que eu passei com vocês. Afinal de contas, eu criei o canal para isso, para desabafar e para ajudar algumas pessoas, né, também. Aí a mãe bebia, né? E tinha o costume de cuspir por toda a casa. Tá. Aí eu sei dizer que a mãe não tinha muito costume de limpeza dentro de casa, porque a vida era só cachaça, 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 né? O pai saía de manhã cedo, ia trabalhar, quando voltava já chegava no boteco. Do boteco já chegava com a cara cheia. Quando chegava do boteco já era tarde da noite. Aí, gente, chegava já virado numa coisa, né, incomodando, dando coice nas paredes, batendo facão pelas paredes, gritando, Dona Márcia, vamos levantar, Dona Márcia, vamos levantar, sabe, para incomodar. A Dona Márcia que ele falava era eu, né, gente, porque as minhas outras irmãs eram mais pequenas, então elas, pelo menos, ele deixava dormir. A que mais ele incomodava naquela época era eu. Aí chegava bêbado dos botecos lá, incomodando. Além da gente viver naquela situação de pobreza e nojentice de bicho dentro de casa, porque, né, gente, assim, ó, eu deveria, né, como eu era nova criança, eu deveria ter uma mãe que me ensinasse o capricho desde o começo, né? Nem que fosse o básico, não importa se a nossa casa era de chão batido, não importa se a nossa casa era de madeira, não importa se era um barraco, desde que fosse limpinho, que fosse ensinado ali às filhas, né? Não, vamos varrer o pátio, vamos deixar nossa casa limpinha, as panelas bem areadinhas, tudo bem limpinho. Um dia, gente, eu me anojei daquela situação toda, eu pensei assim, ó, não, pelo menos o meu quarto, aonde eu durmo, na verdade eu não tinha quarto. Era assim, gente. Tinha a parte do pai e da mãe, era dividido com umas 4, 5 tábuas lá. Aí ficava a parte que o pai e a mãe dormiam, e as minhas irmãs lá dormiam, e ficava a minha outra parte lá, que era um cantinho que eu escolhi para mim dormir, dentro desse barraco. Aí eu pensei, aqui eu vou passar uma vassoura, e aqui eu vou arrumar minha caminha do jeito que for mesmo, e aqui eu pelo menos eu vou dormir um pouquinho mais confortável. Aí eu sei dizer, gente, que não tinha graça limpar aquela casa. Não tinha graça. Além de correição 2, 3 vezes por mês, quando vinha a época da correição das formigas, que eu falei pra vocês, quando vinha a época das correição, o pai pegava o cinzeiro do fogão e atirava por toda a casa. Atirava por cima da nossa cabeça, atirava por cima de nós, atirava por cima das camas, atirava por cima das roupas. Era o único jeito de fazer com que as correição fossem embora. Era atirando cinza por toda a casa. Era aquilo ali. Aí atirava aquela cinza por toda a casa, aí no outro dia a gente levantava, passava uma vassoura lá na casa, lá, para tirar aquela cinza, mas ficava aquele cheiro horroroso de cinza. A casa era de chão batido, né, gente? E ficava aquele cheiro horroroso de cinza. Sem contar quando chovia, né, gente? A nossa casa chovia mais dentro do que fora. Aí era que além de tudo isso, ainda tinha que suportar os tempos de chuva, né? Quando chovia, era aquela chuvarada, a casa inundada de água, goteira por tudo quanto era, goteira por tudo quanto era lado, né? E chovia muito dentro de casa. Aí, a gente não tinha um conforto.
a gente não tinha um armário, um guarda-louça, a gente não tinha uma geladeira. O pai, quando comprava as carnes lá em casa, as carnes eram frita e guardada lá em lata. E, bom, geladeira também nem tinha como ter, né, gente? Porque não tinha luz, né? Aí o pai comprava as carnes e as carnes eram fritas lá, guardadas em lata. E também algumas ele pendurava num varal assim em cima do fogão. Aí vinha a fumaça do fogão, subia e secava aquela carne ali, ficava tipo um charque. Aí depois a mãe fazia. Aí só sei que naquela carne sentava a mosca, criava vareja. Aí a mãe dava uma lavada lá e aí fazia um molho lá e a gente comia assim mesmo. Era assim a nossa vida. Aí nós tinha que depender dela para cozinhar, né, gente? Nós era criança, quem tinha que cozinhar? Ela. Só que muitas vezes fazendo comida com a cara cheia de cachaça, não vou dizer que não teve momentos que ela não estava lúcida sã, mas naquela época, os momentos que a mãe ficava sã, dava para se dizer que era só umas 2, 3 horas. O resto do dia e da noite era bêbada. Bêbada. Bêbada pelas vendas, pelas ruas, rolando, sabe? Uma das minhas irmãs adoeceu muito uma vez, de desnutrição, teve desnutrição, e eu tinha 12 anos. Quem teve que ficar no hospital cuidando dessa minha irmã? Eu. Eu que tive que ficar no hospital cuidando dessa minha irmã. Porque a mãe não tinha condições. Foi junto, mas não tinha condições. O médico falou: a mãe dessa criança não tem condições de ficar com essa criança. Vai ter que ficar essa outra criança aí mesmo. Naquela época era permitido, gente, nesse hospital daqui. Ela vai ter que ficar essa outra criança aí mesmo cuidando dessa criança aí, porque a mãe dessa criança não tem condições. Olha o estado dessa mãe. A mãe bêbada, né, gente? Foi para casa. Não tinha condições de ficar com a minha irmã lá no hospital cuidando. Ficou eu cuidando da minha irmã. Aí são vários episódios, gente, que eu vou vir contando mais adiante para vocês, vou vir contando direitinho, vou vir conforme eu vou me lembrando, eu vou contando. Daí a nossa casa era assim, aos trancos e barrancos. A mãe não ensinava pra gente como é que era o capricho devido, né? E aí eu fui crescendo assim. Eu lavava uma louça assim, né? Aonde nós lavava a louça, gente, não era dentro de casa, porque nós não tinha água encanada, nós não tinha água encanada. A gente buscava água, deixa eu me lembrar direito para não mentir. A gente buscava água numa vertente, era numa vertente. Numa vertente, a gente buscava água numa vertente. Depois, mais adiante, o pai fez um poço. Só que aquele poço, gente, vinha uma água com gosto de ferrugem. Por cima da água era uma ferrugem só. A água não era limpa, era uma água nojenta, uma água azeda. Era assim que nós bebia água. E aí a gente lavava a louça e roupa e tudo. Era louça, roupa e tudo na sanga. No mesmo lugar que nós lavava a louça, nós lavava a roupa. Era ali. Aí, tá. Mais ou menos o meu ensinamento em casa foi assim, gente. E aí eu sei dizer, gente, que a gente foi crescendo assim, eu e as minhas irmãs, né? Aprendendo a limpeza da casa conforme podia, conforme nós achava que, que podia, conforme o nosso jeito, porque a mãe não ensinava, sabe? A mãe ensinava, dizia lá que tinha que lavar a louça lá, e a gente ia pra sanga, lavava lá do nosso jeito lá, né? E passava uma vassoura na casa e pronto. Assim era a limpeza da casa lá em casa. Agora, quanto aos bichos, gente, nós não tinha culpa, né? Um dia chegou uma parente nossa lá em casa, se apavorou. Pegou, botou um vinagre lá numa água, lá vinagre, acho que foi que ela botou lá, e deu um banho de vinagre dentro de casa para ver se saía aquela bicharada. Depois, com o tempo, aqueles bichos foram sumindo, né, gente? Porque aqueles ratos malditos, nem veneno matava aqueles, eles comiam os venenos e não morriam. Nem veneno matava aqueles ratos. Aí com o tempo sumiram aqueles bichos, não sei como, né? Sumiram aqueles bichos. A gente foi crescendo também, foi aprendendo novas limpezas, novos meios, né? De como organizar melhor a casa, né? De certo era por causa de tanta desorganização dentro de casa, tanta pobreza, né? Como eu disse para vocês, um armário nós não tinha nada. Olha, nada.
Nós não tinha nada, nada, nada dentro de casa. Guarda-roupa nós não tinha, era prateleira lá. Mas por mais que fosse, né, gente, se a casa fosse conservada, limpinha, né? Aí a gente, criança, ia limpando a casa como podia. Passava uma vassoura lá, lavava uma loucinha. Na verdade, a minha irmã mais nova ficava em casa. Que na verdade eu não considero essa minha irmã mais nova hoje em dia como minha irmã, né, gente? Mais adiante eu venho contando pra vocês porque eu não considero. Eu considero só a outra, a do meio, né? Eu sou a mais velha, daí vem essa outra que é a do meio e tem a outra que é a mais nova. A mais nova eu não considero hoje em dia como minha irmã. Aí essa minha irmã que é mais nova ficava em casa. E eu e essa minha irmã do meio, nós preferia mais estar na rua, brincando pelos campos do que estar em casa naquela situação. Ah, e daí, gente, então um dia, agora eu vou entrar na história, né, do meu primeiro emprego. Um dia uma amiga minha me disse assim, Márcia, tem uma senhora que tá precisando de uma pessoa, eu vou sair desse emprego, eu não vou mais ficar nesse emprego. Aí tem uma senhora, essa minha amiga, ela me ofereceu esse emprego porque ela também, ela morava perto de mim e ela também passava por perrengues lá com os familiares dela lá também passavam por perrengues duros. E até que um dia ela resolveu também fugir de casa, também sair de casa. E aí foi aonde ela foi se empregar e foi, né, entrou num emprego, não deu certo, foi para outro, e foi para outro, e foi para outro, e foi se dando bem na vida e tá bem até hoje. Aí um dia ela disse pra mim, Márcia, porque viu a minha situação mais ou menos parecida com a dela, né? Disse pra mim, Márcia, tem uma senhora que eu vou sair da casa dessa senhora. Aí tu não quer pegar o meu lugar? Daí eu disse, não, quero sim, eu quero. Se tu quiser me oferecer. Daí ela falou que essa senhora disse, não, traz ela aí. Traz ela aí. Daí essa senhora até muito rica, dona de loja. Dona de loja era, nem sei se é viva ainda essa senhora. Naquela época, ela era dona de loja. Aí eu fui. Daí, gente, chegando lá nessa casa dessa senhora, essa senhora já me olhou assim com um ar meio estranho. Já me olhou com um ar meio estranho. Daí tá. Aí, Márcia, essa é a senhora, a minha amiga falou, essa aqui é a Márcia e Márcia, essa aqui é a senhora que eu trabalho. Aí a partir de hoje tu fica aqui no meu lugar. Tá, daí fiquei lá na casa dessa senhora trabalhando. Olha, gente, eu não me lembro direito, mas eu acho que eu não cheguei a ficar um mês na casa dessa senhora. Aí eu sei que tá. Daí essa senhora sentou e disse: Olha, aqui em casa vai funcionar assim. Tu vai ter que cuidar da minha neta e limpar a casa. E mas antes disso, a minha amiga tinha me dado mais ou menos umas instruções, né, de como é que ela fazia lá na casa e como é que ela limpava. Aí tá, eu disse: Tá, tudo bem. Aí, eu saio pra. Essa senhora falou: Eu saio pra loja cedo e aí tu vai ficar em casa, limpando a casa, cuidando da minha neta. Daí tá, a netinha dela, acho que tinha uns 6, 7 meses. Não, não. Ela já gatinhava essa criança, mas não chegava a ter um ano. Acho que uns 8 meses por aí tinha essa criança. Aí eu fiquei lá. Aí, tá, eu a louça, lavava a louça lá conforme fui lavando, né? Fui aprendendo, né, gente? Aí essa senhora saía cedo, era umas 7 horas da manhã, ela saía pra loja. Aí voltava perto do meio-dia. Aí ficava toda hora me ligando. O que que tu tá fazendo? Eu disse, tô fazendo tal coisa, assim, assim. Aí a minha neta, tem que brincar com a minha neta, fazer todas as vontades da minha neta, fazer tudo que a minha neta quer. Se ela quiser brincar assim, assado, tu brinca com ela. Faz bichinho, faz cavalinho pra ela, faz isso e aquilo pra ela, pra cuidar bem da minha neta. Já começava a falar assim comigo, essa senhora, né? Aí, tá, eu disse, tá, tudo bem. Aí eu lavava, como é que era a minha limpeza? Eu lavava a louça, passava uma vassoura na casa, a casa dela tinha carpete, gente. Eu lá ia imaginar como é que eu lá ia saber como é que limpava carpete. Pra mim era só passar uma vassoura lá naquele carpete lá e deu. E estender as camas lá, estender as camas e deu. E passar um paninho lá no banheiro e deu.
Essa era a minha noção de limpeza que eu tinha. Essa minha noção de limpeza. Aí era o que eu fazia. Passava uma vassoura naqueles carpete, tirava uns pó lá de alguns móveis lá e, e lavava a louça. E ao mesmo tempo tinha que atender e cuidar daquela criança. E ela toda hora da loja lá ligando. Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Como é que tá minha neta? O que que tu tá fazendo? Como é que tu tá fazendo tal serviço? Às vezes essa minha amiga me ligava e dizia: Márcia, faz o serviço assim, assim, faz o serviço desse jeito assim, assim. Aí eu ia lá, tentava fazer conforme a minha amiga falava, né? Conforme a minha amiga dizia. Porque essa minha amiga já sabia que eu era meio inexperiente para limpeza de casa, né? Porque aí, tá. Um dia essa minha amiga foi me visitar. Aí essa senhora estava em casa. Aí essa senhora disse assim: serve um café para minha e a serve um café para mim e a minha visita. Aí eu fui lá, peguei a xícara, né? Fiz um café, peguei a xícara, fiz um café e peguei a xícara assim, gente, ó. Peguei a xícara assim e levei lá. E dei uma xícara para ela e uma xícara para essa minha amiga. Aí, tá. Eu sei que elas tomaram um café e tudo. Depois essa minha amiga foi embora e tudo. Mas antes disso, a guriazinha veio e disse. A guriazinha veio e disse. Eu não me lembro o que que a guriazinha. O que que a guriazinha. Eu sei que aquela criança já mais ou menos falava. Gente, eu não lembro bem direito a idade dessa criança. Era um bebê. Era um bebê. Aí a guriazinha veio e pra. Apontou pra mim. Apontou pra mim. A guriazinha veio e apontou pra mim. Daí a senhora, a dona da casa, disse assim: Não, não é pra essa daí que tu tem que apontar. Tu tem que apontar pra essa daqui, ó. Porque essa daí é muito feia. Olha a feiura dessa daí. Essa daí é feia. Não é pra essa daí que tu tem que apontar. Aponta pra essa daqui, ó. Essa daqui é bonita, essa daí é feia, que era eu. Eu era feia. E a ex-empregada dela, que era essa minha amiga, era bonita. Ali, gente, já me deu uma tristeza no coração, eu já fiquei, sabe? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o que a gente passou na vida, sabe? Em vez de ter bom coração com a gente, né? Dar um apoio, dar uma força. Quem sabe se estão vendo ali que a pessoa já é humilde. Que a pessoa já é assim, né? Toda detonada de tanta tristeza, de tanto sofrimento. Por que não senta, não conversa, não pergunta, né? Se aquela pessoa tem algum problema, alguma coisa. Mas não. Essa senhora me tratava com o maior preconceito, né? Olhava pra mim sempre com cara de desprezo, de indiferença. Tá. Eu sei que essa minha amiga foi embora. Aí no que essa minha amiga saiu, ela veio pra mim. Em Márcia, tu. O meu nome é Marciana, tá, gente? Eu vou falar pra vocês, o meu nome é Marciana, mas eu falo Márcia porque eu não gosto desse nome Marciana. Esse foi mais um dos nomes que a minha mãe me botou, que depois eu disse pra minha mãe, por que que a mãe me botou esse nome? Porque não poderia ter botado outro nome. Daí a mãe disse que queria ter botado Ana Paula. Mas aí uma vizinha deu a ideia de botar Marciana. Aí ela botou Marciana. Aí, tá, voltando ao assunto. Eu sei dizer que essa senhora me chamava de Marciana, mas eu falo Márcia aqui no vídeo porque eu não gosto desse nome Marciano. Aí essa senhora veio e disse assim, Ei, Márcia, por que que tu pegou a xícara assim? Hein? Por que que tu entregou a xícara assim pra mim e a minha visita? Não se pega a xícara assim. Tem pessoas que têm nojo. Eu mesma tenho nojo. Olha, tu botou os dedos na ponta da xícara. Tu devia ter pegado a xícara assim. Não, na verdade nem foi assim. Tu devia ter pegado a xícara, ter botado num pirizinho e ter trazido no pires. Aí tu pegava, entregava a, a xícara com o pires para mim e para minha visita. É assim que tu deveria ter feito. Tu fez tudo errado, não sei o que tem. Aí começou lá, né, com mais umas palavras de humilhação para mim. Tá. Aí um dia ela tava na loja, essa senhora. Um dia ela tava na loja, essa senhora aí, ela chegou, veio da loja e chegou em casa. Aí eu tinha limpado lá a louça e coisa arada, né? Aí ela disse pra mim, Márcia, vem cá. Olha aqui como é que tu limpou esse fogão a gás. Olha aqui, tu não sabe nem limpar um fogão a gás? Não, tu não sabe nem limpar um fogão a gás? Tu tem que aprender a fazer as coisas. Tu não sabe fazer nada, guria. Tu não sabe fazer nada, tu não sabe varrer uma casa direito, tu não sabe fazer nada desse jeito. Não sei se vou continuar contigo.
Aí cada palavra dura que ela falava pra mim, aquilo ali me entristecia, eu ia me lembrando na minha infância, eu ia me lembrando no que eu passei em casa, eu ia me lembrando, né, que eu não tive assim, né, uma mãe que me ensinasse a ter o capricho devido, né. E tá, aí, olha aqui, ó, tu não limpou esse fogão a gás direito, vai limpar de novo. Daí ela pegou e começou lá a falar os blá 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 dela, que eu não tinha varrido a casa direito, que eu não tinha feito as coisas direito. Aí eu peguei e limpei o fogão a gás de novo. Aí peguei e fui terminar o restinho da louça e acabei, gente, batendo numa cafeteira de vidro lá. Acabei quebrando aquela cafeteira. Ela veio com tudo pra cima de mim, porque ela já queria me humilhar mesmo. Ela já queria me humilhar. Porque quando eu cheguei na casa dela, gente, eu era toda detonada. Eu era magrinha, fraquinha e tinha uma cabeleira desse tamanho, né? Tinha uma cabeleira desse tamanho, a pele toda seca. Eu era realmente mesmo destruída na aparência. Eu era mesmo. E como hoje em dia as pessoas, infelizmente, nos empregos ligam mais para a aparência do que para o ser humano, né? Foi isso que aconteceu comigo. Aí ela pegou e disse, aí eu peguei lavando aquela loucinha lá, aquelas xícaras lá que elas tinham tomado café e coisa arada. Peguei e acabei batendo na cafeteira de vidro dela e quebrando. Ela disse: Olha o que tu fez, olha o que tu fez. Tu vai me pagar essa cafeteira. Do teu salário eu vou descontar essa cafeteira. Eu não quero saber, tu vai me pagar essa cafeteira. Não interessa se foi por gosto ou se não foi, tu vai me pagar essa cafeteira, tá? Eu sei que quando ela fez o meu pagamento lá, ela descontou a tal de cafeteira. De vidro. Aí tá. Aí um dia ela foi pra loja e lá por umas 9, 10 horas, eu acho, ela me ligou. O que tu tá fazendo? Falou assim comigo. Eu disse, eu tô passando uma vassoura no carpete. Falando assim, né? Falando assim, mas olha, eu falando carpete, mas nem tinha noção de carpete. Pra mim aquilo era um tapete peludo lá pela meio da casa e deu, né? Era essa a noção que eu tinha. Tô passando uma vassoura no carpete e já terminei de lavar a louça e tô brincando com a sua neta. Pega a minha neta e vem pra loja. Larga tudo aí, pega a minha neta e vem pra loja. Eu prefiro que tu fique aqui perto de mim com a minha neta na loja. Que aí eu fico mais segura. Aí peguei a netinha dela e fui caminhando até a loja. A loja não ficava muito longe. Eu não vou relatar agora o nome dessa loja, gente. Talvez mais adiante eu relate o nome dessa loja. Mas eu não vou relatar agora o nome dessa loja. É uma loja bem conhecida até. É uma rede de loja bem conhecida até. Aí peguei a neta dela, fui pra loja, tá? De tardezinha fomos pra casa. Aí ela tinha um telefone no quarto e outro na sala. E os telefones dela eram grampeados. Eram grampeados. Por exemplo, se ela falava no quarto, se o telefone tocava no quarto, se ela discava para alguém no quarto, o telefone tocava lá na sala. Aí ela discou lá no quarto dela e eu acho que ela fez questão que eu ouvisse, ela não tava nem aí que eu ouvisse mesmo. Ela pegou, né, discou, fez uma ligação. E daí, eu boba, achando que tava ligando pra casa dela, peguei aquele telefone e falei, alô. Daí no que eu falei alô, aí só vi ela falando, olha fulana, eu não vou falar o nome dessa minha amiga aqui, gente. Ela tava falando com a minha amiga, a que me arrumou, a que me deu o lugar dela pra mim. Olha fulana, eu vou te dizer uma coisa, eu não quero mais essa pessoa que tu me arrumou aqui em casa. É uma pessoa relaxada, não é caprichosa, não faz o serviço direito, faz tudo mal feito, não sabe fazer nada, não cuida da minha neta direito. Eu tenho que estar ensinando tudo para ela, tenho que ensinar como fazer isso, tenho que ensinar como fazer aquilo. Eu lamento muito, fulana, eu sei que tu me arrumou essa pessoa de bom coração, mas eu tô te alertando, eu não quero mais essa pessoa. Não vou querer mais essa pessoa aqui trabalhando para mim na minha casa. Eu vou dispensar ela. Amanhã eu vou pagar o restante que eu devo para ela. Vou descontar a cafeteira que ela me quebrou. Vou pagar o restante que eu devo para ela e vou mandar ela embora. Aí eu só vi a voz dessa minha amiga dizendo: Tá, a senhora que sabe. Eu não me lembro mais o nome da senhora. E também não vou relatar aqui o nome dela, né? A senhora que sabe, dona Fulana. Aí eu sei dizer que ela disse: Então tá, meu bem, tudo de bom.
É uma pena tu ter saído daqui, que eu gostaria que tu tivesse aqui. Tudo de bom, meu bem, tá? Fica com Deus. Era só pra te avisar. Tchau. Daí tá, eu peguei, larguei aquele telefone ligeiro, né? Larguei aquele telefone ligeiro e peguei e fiquei pensando comigo, tá, amanhã eu tô indo embora então daqui, pelo que eu entendi. Aí no outro dia não deu outra, ela chegou pra mim, Márcia, não vai dar mais pra mim ficar contigo. Tu me desculpe, mas não vai dar mais pra mim ficar contigo. Vou ter que pagar o que eu te devo, vou descontar a cafeteira que tu quebrou, e aí tu pega as tuas coisas e pode ir embora, porque tu pega as tuas coisas e daí tu pode ir embora. Nisso, gente, logo em seguida tocou a campainha. Aí quem era? Ela já tinha arrumado já outra pessoa. Aí a mulher já chegou, né? Já chegou, já, não sei se quis chegar me humilhando, porque eu acho que ela já tinha relatado a minha situação para essa outra pessoa. Acho que ela já tinha me esculachado para essa outra pessoa. Aí a outra empregada que chegou já, como é que se diz? Dobrando o jornalzinho que tinha na mesinha no meio da sala, sabe? Mexendo aqui, mexendo ali, sabe? Tipo de gente distorcida, assim, que já. Daí essa minha ex-patroa falou assim: ah, essa daí sim, ó. É assim que tem que ser. Ah, de ti eu me agradei. Acho que contigo eu vou me acertar. É assim que tem que ser. E tu, Márcia, ó, toma aqui, tá aqui teu dinheiro, pode pegar tuas coisas e pode ir embora. Aí tá, peguei aquele restante de dinheiro. Não me lembro na época, gente, quanto que era o dinheiro lá, o salário que ela me pagava. Peguei aquele dinheiro e fui embora, né? E fui embora. Acabei ó, voltando para casa do. Não, acho que não. Na verdade, eu nem voltei para cá, para casa dos meus pais. Eu peguei e fui embora lá para casa da minha tia. Aí chegando lá na casa da minha tia, com aquele restante de dinheiro, comprei algumas comidas para ajudar essa minha tia e, né, expliquei toda a situação e foi assim que aconteceu, gente, no meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi assim, entendeu? Por eu não ter experiência de limpeza, por eu não ter experiência de nada. Foi assim, fui humilhada, fui rebaixada, entendeu? Aí com o tempo, gente, eu fui pegando os macetes de limpeza. Hoje em dia na minha casa, não. Hoje em dia na minha casa, não. Hoje em dia eu tiro pó, tiro teia de aranha. Não vou dizer que é um pitel de limpeza que não tem bagunça. Tem bagunça sim, ainda mais que tem criança. Tem criança, eu tenho genro, tenho minha filha, que a minha outra filha foi embora com o outro namorado dela. Mas tem a minha filha, tem o meu outro genro que mora comigo, tem criança, tem bagunça dentro de casa, assim, mas hoje em dia eu já tenho uma noção melhor do que é limpeza. Do que é uma panela brilhando, do que é limpar bem um fogão a gás, né? Das coisas assim. E essa foi a história, gente, do meu primeiro emprego. Aí mais adiante eu venho relatando para vocês outros empreguinhos que eu tive, né? Outros empregos que eu tive. Mas aí eu já estava um pouquinho mais esperta. Mas só para contar para vocês que essa foi a história do meu primeiro emprego e como é que era a situação lá em casa antes de eu me empregar, né? Como é que era a situação lá em casa. E vou contar para vocês muitos e muitos outros relatos, né? Da história de sofrimento que eu passei, porque eu tive que, olha, quebrar muito a minha cara pra, pra chegar nessa esperteza que eu sou hoje. Porque hoje em dia, gente, eu não sou mais aquela boba que eu era antes, eu sou esperta, eu sou distorcida, sabe? Eu percebo as coisas, eu enxergo lá na frente, hoje em dia eu sei me virar. Eu sei me virar, e não é qualquer um hoje em dia que me passa para trás, sabe? Não é qualquer um. Ah, hoje em dia eu sei assim, ó, se eu pegar a minha casa para limpar, é papo a minha casa tá limpa. Eu tenho destreza, eu tenho ligeireza para limpar, eu limpo, deixo tudo muito bem limpo. Se eu chegar a dizer assim, hoje eu vou fazer uma faxina geral na minha casa, eu deixo tudo brilhando. Hoje em dia eu sei das coisas, mas eu precisei quebrar muito, muito a cara, sabe? Para poder aprender as coisas, porque eu tive que aprender tudo na marra, né? E eu gostaria também, gente, de falar aqui para vocês, né? Que eu falo muito do meu pai e da minha mãe por conta do alcoolismo deles. Mas eu não guardo mágoa da minha mãe, não guardo mágoa do meu pai,
Não guardo raiva, não guardo ódio, não guardo rancor, não guardo nada. Entendeu? Entenderam? Eu tenho muita tristeza, eu sinto muita tristeza quando eu me lembro em tudo que eu passei, sabe? Quando eu me lembro na infância infeliz que eu tive. Entendeu? Entenderam? Quando eu me lembro da infância infeliz que eu tive, eu sinto muita tristeza, sabe? E como eu já disse pra vocês, eu sofro de uma depressão, eu me trato com remédio, eu mostrei os remédios no outro vídeo pra vocês, me trato com remédio. Mas eu tô aprendendo, gente, a ser forte, a superar, sabe, esses problemas de depressão. Eu quero me livrar disso, eu quero dar a volta por cima, sabe? Hoje em dia eu quero ser assim, ó, uma pessoa distorcida em tudo, sabe? Mais adiante eu quero gravar um vídeo contando pra vocês como era a minha personalidade antes e como é a minha personalidade agora. Aí eu vou gravar esse vídeo contando pra vocês, sabe? Como que eu era antes, comigo mesmo, com as pessoas e como é que eu sou agora. Aí eu vou deixando aqui, gente, uma boa noite pra vocês, tá? E eu já peço pra vocês que deixem o like, né? Se inscrevam no canal, para que meu canal possa crescer, né? Para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos. Eu vou relatar muitos e muitos outros assuntos para vocês, gente. Assuntos sobre Lei Maria da Penha, assuntos sobre muita coisa, gente. Sobre muita coisa. Para vocês eu deixo o meu boa noite. Fiquem todos com Deus. Durmam todos na paz de Deus. E boa noite, gente.